Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, alunos da EBD, meus amados irmãos, classe Manaim, estou com saudade. Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. A lição de hoje é a lição de número 6, o título é Usando a Fé Diante dos Confrontos. E se você não tem a sua lição, já prepara a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta no livro de 1 Reis. O nosso texto vai estar em 1 Reis 18, a partir do versículo 22. Mas nós vamos passear um pouquinho entre o capítulo 16 e o 18. Amém? Vamos orar para dar início, então. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido e amado, nesta manhã, Senhor, nós entregamos essa aula nas Tuas mãos, nós entregamos nossos corações para que Tu venha falar, Senhor, e ministrar sobre nossas vidas. Fala, Senhor, de forma profunda aos nossos corações. É o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos ao nosso texto de referência para a gente dar início à nossa aula. O texto de referência é 1 Reis, capítulo 18, versículos de 22 a 24 e o versículo 39. E ele diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Verso 39. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém. A nossa lição é numa passagem muito conhecida, todo mundo conhece bem. Nós vamos estar falando hoje sobre o embate, o confronto entre os profetas de Baal e Elias, o profeta do Senhor. A história gira, a gente vai aprender, vai estar falando sobre o contexto histórico, sobre o rei Acabe, que era o rei naquela época, e sobre Elias. Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia, sendo citado não só no Velho Testamento, como também no Novo. Um homem de uma ousadia e de uma fé incrível. Um homem que sabia quem servia e que não temia. E o momento em que Elias aparece na Bíblia, ele chega num momento muito difícil. A história de Israel tinha passado pelaquela divisão, os reinos tinham sido divididos em Israel do Norte e o reino de Judá. E o reino de Judá, ele foi governado pelos descendentes de Davi. Mas o reino do Norte, ele passou por várias, não foi só de pai para filho, mas também teve muitos, como eu vou dizer, muitos planos militares, pessoas que matavam o rei para assumir o trono. E uma dessas pessoas foi Onri, o pai de Acabe. Acabe era filho de Onri, que era um idólatra e que desagradou a Deus. A palavra de Deus diz que Onri andou nos caminhos de Jeroboão e desagradou muito a Deus por isso. E com seu filho não foi diferente. Acabe ainda desagradou mais do que o seu pai, porque além de ser um idólatra, ele também se casou com uma sacerdotisa de Baal, que é a sua esposa Jezabel, mulher terrível, muito conhecida pelas suas maldades, pelo terror que ela incutia ao povo de Israel. Jezabel era filha de Etibaal, o rei de Sidom. Esse rei, como o nome já diz, Etibaal era sumo sacerdote de Baal. Então, Jezabel ela foi criada no meio dessa idolatria, adorando a Baal, e ela era muito religiosa, muito religiosa. E ela tinha, quando ela se casou, ela já tinha essa intenção de levar a religião dela para Israel e acabar com os profetas de Deus. É interessante, vendo aqui, que Acabe era descendente, era da tribo de Israel, ele conhecia Deus, o Deus de Israel, mas mesmo assim ele não tinha firmeza nenhuma religiosa, ele não tinha um amor a Deus em seu coração firme, convicto. Já Jezabel não.
É triste como, às vezes, a gente vê pessoas pagãs que idolatram ídolos, outros deuses, serem mais tementes, mais fiéis, terem mais fidelidade do que o povo de Deus, que é o Deus verdadeiro, que é o Deus único, aquele Deus de amor, aquele Deus que cuida e zela de nós. É triste ver como, às vezes, o povo de Deus não tem a devoção que deveria ter. Jezabel era religiosa, ela tinha muita devoção ao seu Deus. Uma mulher terrível, mas muito devota. Tudo que ela fazia era em nome do Deus dela. E foi nesse cenário que Elias apareceu. Elias, quando chegou lá, os profetas da casa do Senhor estavam sendo mortos. Jezabel queria acabar com os profetas de Deus. Ela queria acabar com a adoração ao Deus de Israel. Ela queria que todos adorassem somente a Baal. Quando ela se casou, Acabe fez em Samaria, a capital de Israel do Norte, do Reino do Norte, um templo para Baal, e fez também um bosque, fez a imagem a Aserá, que Jezabel ela era sacerdotisa de Aserá ou Astarote. E no capítulo 16, no versículo 30 a 33, diz assim: Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibeal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Acabe, não é que Acabe já não cria mais em Deus, mas quando ele se casou, ele já não era mais um crente fiel, ele já não era mais temente a Deus. Ele reconhecia Deus, mas ele já tinha o seu coração dividido. E quando ele casou com Jezabel, estava tudo fácil. O caminho estava fácil para Jezabel, ela era uma mulher firme, uma mulher forte, e foi muito fácil fazer com que Acabe passasse a adorar Baal e fizesse um templo religioso. Então, naquele tempo, Israel estava dividido. Eles adoravam a Deus, ainda criam em Deus, mas adoravam de forma igual a Baal. E Deus não aceita um coração dividido. Ele não aceita que nós tenhamos dois senhores. Ele é o Senhor dos senhores e o lugar dele tem que ser único no nosso coração. E o povo de Israel, os que adoravam a Deus ainda, estavam todos amedrontados com medo de Jezabel. E Elias aparece no meio disso tudo. Eu achei interessante o comentário do bispo Samuel Ferreira na lição. Quando ele fala sobre o aparecimento de Elias, ele diz assim: Deus tem seus elementos surpresa. Elias é um profeta que surge do nada, sem referência, sem genealogia, mas com uma palavra fulminante, que não marca audiência e entra na presença do rei com o dedo em punho, dizendo: a partir de hoje não chove mais em Israel, mostrando a ineficácia do Deus da chuva e da fertilidade que tanto adoravam. Porque o comentário, para explicar o comentário do bispo, a gente não tem, a Bíblia não dá a referência de onde Elias veio. Tudo que a gente sabe é que ele era um tisbita, vindo de Gileade, e a primeira vez que ele aparece é quando ele entra no palácio para falar com Acabe, para chamar a atenção de Acabe e avisar que não choveria mais, até que ele dissesse o contrário. Baal era o deus da chuva, era o deus da tempestade, das forças da natureza, tido como deus da fertilidade. Ele e Aserá, ou Astarote, a deusa da fertilidade. Então, quando Elias entra e diz, não chove mais, ele estava envergonhando a Baal, ele estava envergonhando os profetas de Baal, ele estava deixando Jezabel revoltada, porque ela cria que Baal era esse Deus, e aí Elias diz, não chove mais. Algumas pessoas eu ouvi falar que dizia que Israel não estava num bom momento, mas eu estudando, eu vi um documentário de Israel Finkelstein. Ele fala sobre a dinastia Onre. Ele diz que, segundo os achados arqueológicos, Samaria era uma cidade riquíssima, que só os achados, os sítios arqueológicos são impressionantes. Quem dirá naquela época o templo de Samaria, o palácio de Samaria. Então, eles estavam vivendo uma época próspera.
numa época rica, de boas condições. Acabe era um monarca forte politicamente. Ele era um monarca respeitado na terra dele, nos países em volta, nas cidades em volta. Então, quando Elias diz, não vai chover, ele estava dizendo, vou acabar com o seu reinado, porque sem chuva não tem prosperidade. A terra não daria alimento e eles passariam por dificuldade. E quando Elias sai dali, avisa para ele que não vai mais chover, Deus diz para Elias sair e se esconder em Querite, junto ao ribeiro de Querite, porque Jezabel já estava mandando matar os profetas, já estava matando os profetas de Deus, e depois de Elias falar uma coisa daquela, com certeza ela se voltaria para ele. E ela ficou procurando por ele mesmo. E Elias vai para o ribeiro de Querite, uma outra passagem bem conhecida. Conforme Deus ordenou, ele é alimentado por corvos. Deus zela pelos seus filhos. Suas providências vêm de forma muitas vezes inesperada, mas é certo que ele jamais desampara um filho seu. É muito interessante as formas de Deus trabalhar. Deus podia ter mandado Elias para qualquer outro lugar, mas ele manda para aquele ribeiro e ele avisa, vai para o ribeiro, porque eu vou enviar corvos para te alimentar. Quem podia imaginar, né, ser alimentado por corvos? E Elias fica ali, escondido, porque a perseguição, nós temos que lembrar que, mas era um servo de Deus, era um profeta e era perseguido. Irmão, só não é perseguido quem não incomoda o inferno. Porque quem incomoda o inferno sempre vai ser perseguido. Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, os profetas foram perseguidos. Então, aquele que defende o reino dos céus incomoda o inferno e se levanta a perseguição, sim, mas Deus zela pelos seus. Ele cuida, ele alimenta e ele guarda. Amém? Quando o tempo passa e Elias começa a ter problemas porque o rio começa a secar. Conforme não chovia, não tinha mais água no rio, e Deus vai e diz para ele, olha, vai para Sarepta, porque eu já dei ordem a uma viúva para te alimentar. Eu achei muito interessante, porque ele deu ordem a uma viúva em Sarepta. Sarepta ficava em Sidom, na Fenícia. Jezabel era uma princesa de Sidom, o pai dela reinava em Sidom. Então, é bem interessante. Às vezes, eu acho Deus bem-humorado. Deus escondeu Elias nas terras de Jezabel, nas terras que o pai dela governava. Enquanto ela revirava todo Israel e as cidades vizinhas, Judá, tudo, atrás de encontrar Elias, ele estava escondido lá na terra dela. É assim que Deus faz. Quando Deus esconde um filho dele, o inimigo não pode encontrar. Quando você está em momento de dificuldade, em desespero e precisa de um abrigo, busque, se volte para Deus, porque Deus dá abrigo seguro a todo e qualquer momento. Quando Ele esconde, ninguém encontra. E quando ele chega lá, essa viúva que tinha sido avisada por Deus, uma mulher criada na terra dos fenícios, ou seja, na terra de Baal, onde não se adorava a Deus, ela ouviu a voz de Deus. E quando Elias fala para ela que ela reconhece que Elias é o homem que Deus mandou, porque ela diz, aqui no versículo, deixa eu ver aqui, ela diz, juro, no versículo 12 do capítulo 17 de 1 Reis, ela responde para ele quando ele pede um pedaço de pão. Ela diz assim, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha. Estou escolhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Ou seja, ela sabia que era o Senhor dele, né? Eu juro pelo Senhor teu Deus. Ela sabia que ele não era um adorador de Baal, que ele servia ao Deus que tinha falado com ela. E ela diz, olha, você quer pão, mas eu não tenho não. O que eu tenho é aqui, só dá para mim e o meu filho, eu estou aqui preparando e depois disso eu vou morrer. E é interessante que aquela mulher, aquela viúva, foi bênção para Elias, e Elias foi bênção para ela. Deus podia ter abençoado para que Elias continuasse lá em Querite, no riacho. Ele podia ter feito com que aquele riacho, milagrosamente, conseguisse minar a água de alguma forma para Elias. Mas, às vezes, Deus não nos deixa muito tempo numa posição para que a gente não se acomode.
e para que nós possamos ser usados por Ele. Então, se os rios, se as águas da sua vida têm secado, não se escandalize, não se desespere, é plano de Deus na sua vida. Nada acontece na vida de um justo que não seja da permissão de Deus. Se as águas estão secando, você precisa mudar de lugar. Talvez tenha uma viúva para você abençoar. Elias foi bênção para aquela mulher. E muitas vezes os problemas vêm para nos aprender, para nos fazer crescer e para que nós possamos olhar ao nosso redor, ver quem está à nossa volta. E no caso de Elias, ele foi lá, mandado por Deus, cumprindo a ordem de Deus, e ele encontra aquela mulher, e aquela mulher tem uma fé linda e maravilhosa, porque Elias diz, vai, faz primeiro para mim, e depois você faz para você e o seu filho. Hoje em dia, se alguém bater na porta, me dá aí a sua comida, eu sou homem de Deus, me dá o que você tem para eu comer, depois você vê. Vai ser difícil a gente encontrar um coração como o daquela viúva. Uma viúva que estava passando por fome, por seca, não tinha praticamente nada em casa. Ela devia estar há dias racionando a comida. Mesmo assim, ela tirou primeiro para o profeta, para depois fazer para ela e o filho dela. Ela creu na palavra do profeta, que fizesse primeiro para ele que ela seria abençoada. E na vida do povo de Deus é assim. Quando nós abençoamos, quando nós temos prazer em abençoar, quando nós nos damos, nos entregamos, nós recebemos muito mais em troca. E aquela mulher recebeu muito, porque não só a farinha da panela não acabou, o azeite da botija não cessou, como ela também teve a vida do filho dela. Elias foi vida dentro daquela casa, porque eles estavam se preparando para morrer, mas a comida não acabou e eles continuaram vivos. E passado algum tempo, o filho daquela viúva, que era tudo que ela tinha, né? O único filho, ele adoece e morre. E ela vai até Elias, e Elias ora, intercede a Deus pelaquela criança, e a criança ressuscita, a criança volta à vida. Esse é o Deus que nós servimos. Quanto mais a gente dá, quanto mais a gente entrega, mais Ele nos retribui. Não é fazer barganha com Deus. Eu dou para Deus para Ele poder me dar. Não. Aqui está se falando de um coração despretensioso, desinteressado, né? Que oferece, que dá, sem esperar em troca. Ele disse, vai, faz, que não vai acabar. Tá bom, eu vou lá e faço. E ela, em troca, ainda recebeu a vida do filho dela. O que teria acontecido se ela tivesse um coração endurecido, se ela tivesse medo de dar a comida que tinha para aquele profeta, com medo de repente, a palavra dele não se cumprir? Ela não tinha intimidade com Deus dele. Ela passou a conhecer ali, a partir do momento que Deus falou com ela e que Elias chegou na casa dela. A fé dessa mulher é impressionante. A honra que ela deu ao profeta foi mencionada por Jesus nos evangelhos. Jesus mencionou ela como quando ele diz que um pregador, que um homem, um missionário, um obreiro não tem honra na sua própria casa, mas aquela mulher deu honra a ele. Às vezes os de fora vão dar honra, porque Elias teve que se esconder num povo estrangeiro, foi ajudado por estrangeiro e não por pessoas da casa dele, do povo dele. Amém? E, passado 3 anos, Deus chama Elias, 3 anos que tinha se iniciado a seca, Deus chama Elias e fala com ele, acabou o tempo, vá até Acabe e diz a ele que vai chover. E Elias cumpre a palavra de Deus. Elias era um homem muito obediente. Para chegar lá diante de Acabe e dizer assim, olha só, Deus não está feliz com essa sua idolatria, não, com o que você tem feito com o povo dele, permitido a morte dos seus profetas. Não vai mais chover. Você acha que Baal é o Deus da prosperidade? Vamos ver agora quem é seu Deus. E o interessante nessa história toda é que em 3 anos, Acabe não se deu conta de que não chovia, porque Deus era Deus, e ele disse que não ia chover, e não choveu. Ele continuava tentando justificar a seca diante de Baal, que não fazia nada. Se Baal era o Deus da chuva, onde estava a chuva? Né? E Elias sai dali para poder ir ao encontro de Acabe. No caminho, ele encontra com Obadias, que era do palácio, que servia Acabe no palácio, e Obadias fala para ele, olha, você tem certeza que... ele avisa a Obadias que vai se encontrar com Acabe, ele diz, você tem certeza? Não, porque se eu falar, o Espírito de Deus te toma daqui, te toma de lá. Se eu falar para Acabe, vir te encontrar,
e chegar aqui, o Espírito de Deus te mandou para outro lugar, ele vai me matar. E Elias diz, não, pode ir falar. E Obadias, quando chega para falar com ele, diz, eu sou homem de Deus, eu tenho escondido 100 profetas e tenho alimentado durante todo esse tempo de seca. E é interessante que foi um homem do palácio, de dentro, do lado de Acabe, quem manteve vivo 100 profetas, alimentou e guardou durante a seca. Né? Às vezes, a gente espera que um homem tão perto do rei, com um coração tão terrível, tão idólatra, não tenha se deixado influenciar. E aquele homem não se deixou influenciar. Ele continuou firme a Deus. Apesar do estado de frieza espiritual que se encontrava em Israel, ainda tinha pessoas que adoravam verdadeiramente a Deus, que estavam prontos a servir e a correr risco por amor a ele. E Elias vai se encontrar com Acabe. E quando ele chega lá, quando Acabe chega de onde Elias está, ele diz para ele, é você mesmo o perturbador de Israel? Porque ele já tinha procurado Elias por tudo enquanto era canto. Ele tinha saído para procurar comida que pudesse alimentar pelo menos os cavalos, algum tipo de vegetação. E Obadias diz para ele que Elias está ali, que ele estava esperando por ele. Quando ele chega, ele diz, é você mesmo o perturbador de Israel? É assim mesmo. A presença de Deus incomoda as trevas. Um homem de Deus incomoda aqueles que não servem a Deus. Eu me lembro de uma vez que eu trabalhava numa recepção, eu trabalhava como secretária de uma imobiliária. E eu recebi uns clientes. Meu patrão não estava, então demorou um pouco. Eu recebi eles, mostrei os planos e a mulher sentou perto de mim, perto da minha mesa, e o homem do lado dela. Eram 3 cadeiras. E ela estava na mais próxima a mim. Ela olhou para mim e disse assim, você é evangélica, não é? Falei, sou sim. Ai, senti logo, deixa eu sair de perto. E, mas, apesar daquele jeito que ela fez, dela ter falado, eu me senti bem, eu me senti feliz, sinal que Deus estava na minha vida e ainda era notado. E é assim, quem tem a presença de Deus incomoda as trevas. Você é tido como perturbador, mas Deus disse para tocarmos a buzina em Sião, para anunciar os 4 ventos. Nós estamos aqui para incomodar as trevas, sim. Nós estamos aqui nesse mundo para fazer diferença, para ser luz, para brilhar e acabar com as trevas. Amém? E aí Elias lança o desafio. Ele chega lá e diz, olha Baal, você diz que, olha Acabe, Baal é Deus. Se ele é Deus, então vou te lançar um desafio no Monte Carmelo, eu contra os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Aserá. Vamos oferecer um sacrifício, e o Deus verdadeiro vai consumir o sacrifício com fogo. E Acabe aceitou, porque mal ou bem, Acabe tinha conhecimento da palavra do Senhor, ele sabia quem era Deus, e ele sabia que tinha Deus na vida de Elias, porque ele podia ficar incomodado com a presença de Elias, mas ele sabia quem Elias era, ele tinha um certo respeito por Elias. E Elias diz que lança esse desafio e Acabe aceita. E quando chega no dia, lá no desafio, no Monte Carmelo, né, os profetas de Baal começam a preparar o seu altar e começa a fazer todo o movimento e passa logo cedo e vai o dia inteiro naquilo. E quando chega por volta de meio-dia, eles clamando, se cortando, dançando, oferecendo isso, oferecendo aquilo e gritando. E nada acontecia, nada acontecia. O desafio exigia que todo o povo de Israel estivesse presente lá no Carmelo. E todo o povo assistia aquilo. Quando chegou lá, Elias, quando lançou o desafio, ele diz que até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Muitas das vezes a gente não sente, a gente não nota que está indo, que está dividido. E aquele homem, e Elias ali, ele dá um ultimato para o povo. Até quando? Até quando vocês vão ficar oscilando entre um Deus e outro? Como já falei aqui, Deus não aceita um coração dividido. O povo queria adorar a 2 deuses. O que Baal tinha, a não ser a aparência de uma imagem? Poxa, era um Deus
que em seus rituais aconteciam orgias, ou seja, que alimentava o prazer carnal, e sacrifícios humanos. Mas mesmo assim, que era abominável aos olhos do Senhor. E mesmo assim o povo queria adorar, queria estar se dobrando, se curvando diante daquele Deus. E Elias vai e faz essa questão: até quando? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Como pode um povo que viveu tantas coisas, né? Eles eram descendentes do povo que atravessou o Mar Vermelho, eles viveram inúmeros milagres até aquela data, tiveram Davi, tiveram Salomão, tiveram muitos reis, muitas pessoas que adoraram a Deus. Salomão se desviou, mas depois, no final, acabou se voltando para o Senhor. E sempre nesse alto e baixo, e o povo de Israel sempre desse jeito, e ali Deus diz basta. Muitas das vezes a gente adora dois senhores sem nem perceber. Às vezes o nosso Deus, o nosso Baal é o dinheiro, talvez o Baal seja a fama, talvez o Baal seja a aparência, talvez ser conhecido ou ter bens é mais importante do que adorar a Deus. A gente vê que hoje em dia o mundo é muito corrido, tem muita pressão. E a gente tem um dia cheio, a gente precisa trabalhar, a gente precisa cuidar da casa, a gente precisa cuidar dos filhos, e às vezes termina o dia e não sobrou tempo nenhum para Deus, porque tudo é mais importante que Deus. Às vezes, o que falta na nossa vida para termos resposta para nossas orações é a prioridade a Deus. Quando nós damos prioridade a Deus, nós crescemos diante dele e temos o prazer de conhecer a ele. E, quem sabe, chegar ao ponto da intimidade de Elias, aquele homem que tinha uma ousadia, que conhecia o Deus que servia, que não vacilava. E quando vai dando meio-dia, aqueles homens gritando, Elias começa a zombar. Eu gosto muito desse versículo, está lá no capítulo 18, versículo 27. Ele começa a zombar. Gritem mais alto. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Elias começa a zombar e eu acho interessante, sabe por quê? Elias diz aquilo porque ele sabia que Baal não responderia. Ele sabia que Baal não era Deus, porque Deus era o Deus que ele servia. Ele foi ousado, ele foi intrépido, porque ele conhecia o Deus dele. Ele sabia que o único Deus era o Deus de Israel. E por mais que eles gritassem, nada acontecia. Elias vai e diz: agora já chega, é a minha vez. E ele começa por restaurar o altar. É interessante que ele começa a juntar as pedras, ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, não só 10, que o reino foi dividido, 2 tribos em Judá, 10 em Israel do Norte. Mas ele não pega 10 pedras, ele pega 12. Ele respeita a aliança de Deus com as 12 tribos, e ele restaura o altar. Se a gente quer ver fogo do céu na nossa vida, se a gente quer ver um milagre aparecendo, é preciso restaurar o altar. Não vai haver fogo do céu se o altar estiver quebrado, se o altar estiver imundo, se o altar estiver impuro. Ele começa restaurando aquele altar, ele manda trazer água, ele encharca a lenha, ele faz um rego, enche d'água, e aí ele dobra seus joelhos e ora. E é interessante que aquele povo gritou, e nada aconteceu. E Elias vai lá e faz uma oração simples. Ele diz assim, a oração dele está lá no versículo 36. Ele diz: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Foi só isso. Quando ele terminou de orar, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta.
Deve ter sido impressionante. Imagina a cena. Aqueles homens todos se recortaram, gritaram, e ali chega a vez de Elias, eles devem ter parado e deviam estar acreditando que não cairia fogo do céu. O povo de Israel devia estar assustado. Baal já estava fora do páreo, já tinha perdido. E agora, será que Deus responderia a oração? E o fogo do céu cai com uma oração simples, pequena e rápida. Não é muito falar, não é muito gritar. Nosso Deus não é surdo. Ele ouve quando nós pedimos. É um coração puro, é um coração temente a Deus, um coração humilde que faz com que o fogo do céu desça. E todo aquele povo viu isso e todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Naquele momento, naquela tarde, os profetas de Baal foram envergonhados. E Elias matou os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Aserá. E o povo, e o nome de Deus foi glorificado, e o povo se voltou a Deus novamente. É interessante nessa história, o exemplo que a gente aprende com Elias é que foi um homem cheio de ousadia, um homem cheio de unção, mas que também teve dificuldades. Logo depois desse evento, teve o evento da chuva, a unção de Deus que desceu sobre ele, e ele correu na frente do carro de Acabe. Passou por ele, Deus ungiu de uma força tão grande que ele correu mais rápido que os cavalos do carro de Acabe. Mas logo depois disso ele cai, ele passa por um momento de depressão. Isso nos mostra, eu acho lindo, acho interessante, gosto muito da história de Elias, porque ele mostra a nossa natureza como é. Elias se cansou, foi um momento cansativo. Tudo que ele passou, de repente, ele ficou exausto. Mas aí entra o cuidado de Deus. Deus envia anjo para cuidar dele. Deus envia o anjo com alimento, alimenta ele, deixa ele dormir, deixa ele descansar, torna a alimentar e aí o levanta para uma caminhada até o consultório do psicólogo Deus Todo-Poderoso. E Acabe caminha até chegar no Monte Horebe. E lá Deus trata com ele. Deus sabia o estado que ele estava. E ele começa a lamuriar, ele começa a dizer, mas só sobrou ele. Ele disse, não, eu guardei 7.000. Não sobrou só você. E para cada choro ele respondia. E ali Deus se apresenta para ele como um vento, uma brisa suave e calma. Ele mostra para ele que Deus não está no barulho, Deus não está no fogo, nem nada daquilo, mas num vento suave. E com essa parte da história de Elias, eu aprendo que eu aprendo que na nossa vida nós precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa mente também, porque nós podemos chegar à exaustão e assim acabar afetando a nossa vida espiritual. Eu achei lindo, é uma das partes da história de Elias que eu mais gosto, é esse cuidado de Deus com ele, o carinho de Deus com ele, como Deus cuida, alimenta, trata, conversa e se apresenta a ele. E para terminar tudo, Elias não passa pela morte. Deus envia uma carruagem de fogo e leva ele num redemoinho. É linda, vale a pena você meditar com essa história de Elias e aprender mais. Aqui, na conclusão da revista, vai dizer assim, o bispo Samuel Ferreira também. Quando a situação da nação era de declínio espiritual e o povo estava em cima do muro, Deus encontrou coragem em um homem para confrontar o que era errado. Todavia, a verdadeira batalha não era no campo físico, mas sim no espiritual. Vencer as provações é uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou de fato que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e, portanto, merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra, por mais um momento de aprendizado e que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, Senhor, em que nós aprendemos mais da sua palavra. Te peço que tu possa continuar falando em cada coração, que tu possa continuar operando em cada vida que assistiu essa aula. Toma nas tuas mãos, Senhor, todos eles, em nome de Jesus. Amém.